Nossa lição aí tem as seguintes partes. Primeira parte, os paradoxos da vida. Tópico 1, os justos sofrem injustiça. Tópico 2, os maus prosperam. Na segunda parte temos aí a realidade do presente e a incerteza do futuro. Tópico 1, a realidade da morte. Tópico 2, a certeza da vida eterna. Na parte 3 nós temos aí a imprevisibilidade da vida. Tópico 1, as circunstâncias da vida. Tópico 2, aproveitando a vida. Na parte 4 nós temos aí vivendo por um ideal. Tópico 1, a morte dos ideais. Tópico 2, vivendo por um ideal. Vamos ver a nossa introdução que diz: a aparente prosperidade dos maus é um tema recorrente em Eclesiastes. Nos Salmos, Davi aborda essa questão fazendo a seguinte pergunta: por que os justos sofrem e os ímpios prosperam? Salmo 73. Neste mesmo tom, Salomão observa que, debaixo do sol, os injustos parecem levar vantagem sobre os justos. Mas quando ambos são nivelados por Deus na arena da vida, constata-se que os justos e os injustos terão o mesmo fim. Mas, como sábio de Eclesiastes, concluímos que a justiça é melhor que a injustiça. É preferível ser sábio do que agir como um tolo, pois seremos medidos pelos padrões de Deus, não pelas circunstâncias da vida. Se olharmos aí pelo ângulo das pessoas que não conhecem a Deus, nós teremos a impressão de que os injustos prosperam e os ímpios prosperam, e aqueles que não têm Deus, que trabalham desonestamente, estão aí prosperando, enriquecendo. Então, aqueles que vivem na mentira, no engano, na prostituição, muitas vezes nas drogas. Então essas pessoas prosperam, enriquecem. E se nós olharmos debaixo dessa ótica do mundo, nós vamos ficar preocupados e dizer que Deus está sendo injusto conosco. Mas se nós olharmos na ótica de Deus, na ótica espiritual, então nós veremos que no fim de tudo, nós teremos a nossa grande vantagem. Nós estaremos para sempre com o Senhor, teremos a vida eterna com Deus. E essas pessoas, tudo que eles possuíram, que eles conquistaram, tudo que eles fizeram de errado para conquistar isso, vão perecer, vão ficar sem Deus, sem paz, sem salvação, porque não se arrependeram dos seus pecados, não tomaram a atitude de servir a Deus, de nascer de novo, de deixar o pecado, de deixar a impiedade. Porque o fim de todos é o mesmo, ou seja, a morte. Ou para nós é a morte ou o arrebatamento. De qualquer maneira, este corpo não vai ficar eternamente aí na terra. Não vai aproveitar aí as riquezas dessa terra. Não. Nosso corpo será transformado, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nada disso que tem valor hoje, valor financeiro, né? Nada disso vai ter valor depois. E também as pessoas trabalham, enriquecem, mas o dia que morrerem não vão levar nada disso. Então, no fim, todos vão sair daqui sem nada. Não vão levar nada para onde vão. Ou os ímpios, ou os injustos que vão perecer, que vão para o inferno, ou os crentes, ou os salvos que viveram aqui, às vezes pobres, às vezes passando necessidade, ou às vezes bem de saúde, de vida, bem de saúde, mas quando morrerem, então todos vão do jeito que chegaram, sem nada. Vamos ver a parte 1, os paradoxos da vida. Tópico 1, os justos sofrem injustiça. E o tópico 2, os maus prosperam. Vamos ver aí, tópico 1, os justos sofrem injustiça. Diferentemente dos perversos, que parecem estar sempre seguros e cada vez mais prósperos, como está no Salmo 73, o sofrimento foi uma das mais duras realidades experimentadas por Asaf. De igual modo, Salomão lutou contra esse pessimismo ao contemplar o paradoxo da vida na hora da morte. Os perversos tinham uma cerimônia fúnebre digna de honra, mas os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. O pastor norte-americano A.W. Tozer costumava dizer que o mundo está mais para o campo de batalha que para o palco de diversão. Em outras palavras, os justos sofrem na arena da vida. Salmo 73, Filipenses 1. Logo, o crente fiel deve estar consciente de que os reveses
Não significa que ele esteja sob julgamento divino ou que a sua fé seja fraca, mas que se encontre em constante aperfeiçoamento espiritual, como está em 2 Coríntios 2, Colossenses 1, 2 Timóteo 1. Então, o paradoxo quer dizer uma coisa que parece absurda, mas é uma coisa que acontece. Uma coisa que você olha assim, mas isso não é certo, isso é injusto. Está contrário ao que deveria ser. Essa situação não está correta. Então, depende da ótica, né? Se nós olharmos da maneira que Deus olha, muitas vezes o crente pode estar sofrendo, porque às vezes não conhece a palavra de Deus, não conhece as promessas de Deus, não conhece seus direitos, seus deveres, né? Às vezes, por exemplo, o crente não é dizimista e aí está passando por necessidade financeira. Mas por quê? Porque ele não planta para poder colher. Então, são coisas assim que nós devemos olhar. Às vezes, a situação pela qual você está passando é devido a você mesmo ter feito isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa às vezes está comendo um determinado alimento que está fazendo mal para ela e ela está viciada nisso. Então, esse problema que a pessoa está passando é devido a ela mesma não ter o autodomínio, não ter autocontrole, não dar lugar ao Espírito Santo para que essa qualidade do fruto do Espírito venha sobre ela, esteja nela. Então, muitas vezes, a dificuldade que você está passando é você mesmo que conseguiu. Às vezes, um casamento, a pessoa grita, fala palavrão, né? A pessoa trata o cônjuge mal, os filhos mal, e às vezes está passando por problema familiar, porque ele mesmo está plantando isso. Então, existem os problemas, as dificuldades que nós mesmos causamos. E existem também aquelas coisas que são provas que Deus envia a nós para nos treinar, nos fortalecer, nos fazer ser fortes para poder ajudar os outros depois. E ainda existem também aí os problemas com Satanás, os demônios que vêm nos atormentar. Então são vários os problemas. Agora, não quer dizer que o crente está passando a dificuldade, que é só o motivo, é só Satanás, ou é injustiça de Deus. Não. Então, cada situação é uma situação, cada caso é um caso, todos têm que ser estudados, e você vai fazer isso. Leia a palavra de Deus. Quanto mais você lê e estudar a palavra de Deus, mais você vai entender o que está ocorrendo na sua vida, e você vai solucionar isso, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, tendo comunhão com Deus, buscando a solução, porque existe a solução. Muitas vezes a solução está bem pertinho de você. Você foi não enxergar ainda. Como no caso de Agar, a água estava bem pertinho, mas ela não enxergava a água, ela ia morrer de sede junto com seu filho. Mas o anjo veio e disse, olha, a água está bem ali. Então estava pertinho a solução. Então muitas vezes está perto a solução, você não está enxergando. Ore, busque ao Senhor, tenha intimidade com o Senhor. Agora saiba também que muitas vezes o crente está sendo aí maltratado, perseguido. Por quê? Por causa da palavra de Deus. E Jesus já preveniu isso. Todo aquele que quer servir a Deus, que quer realmente ter uma vida santa, ele enfrentará esse tipo de problema de perseguição. Então, injustiças muitas vezes acontecem. Parece uma coisa terrível, parece uma coisa absurda, mas o crente passa por dificuldades, por injustiças. Nós vamos ver o Salmo 73, que é muito importante para a nossa lição. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas.
Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Então veja aí que o salmista Asaf, ele diz que quase os pés dele se desviaram. Vendo isso, ele já estava considerando Deus injusto. Mas aí ele foi à casa do Senhor e lá teve um encontro com Deus. E Deus revelou a ele o futuro. O futuro onde Deus julga retamente. Então aqueles que são ímpios perecerão para sempre no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus demônios. Mas aqueles que são justos, aqueles que temem a Deus, estarão para sempre com o Senhor. Então o fim é melhor do que o princípio. Vamos ver o tópico 2, os maus prosperam. Enquanto os justos padeciam, Davi e Salomão constataram a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, Eclesiastes 7,15. Aqui aprendemos que a espiritualidade de uma pessoa não pode ser medida pelo que ela possui, e sim pelo que ela é. Ser próspero não significa ter, mas ser. Então, ao contrário do que se ensina hoje aí na teologia da prosperidade, e nós temos que notar que a grande maioria do povo hoje, crente, pensa assim, pensa que a pessoa, quando tem um carrão, uma casa boa, tem uma vida tranquila, então essa pessoa é melhor do que os outros. Infelizmente é o que ocorre. A Bíblia nos diz que quando chega uma pessoa na igreja, com um terno chique, ele chegou no carrão bonito, o que a igreja faz? A igreja chama essa pessoa para frente, coloca num lugar melhor, mas quando chega alguém mal vestido, quando chega alguém pobre, chegou de bicicleta ou de moto, num carrinho velho, o que nós fazemos? Colocamos ele lá atrás. Por quê? As pessoas têm dentro de si essa coisa ruim de achar que aquele que tem alguma coisa é melhor do que aquele que não tem. Então isso é uma tendência que existe em todos nós, de tratarmos bem as pessoas que têm dinheiro, que têm condição financeira melhor. E isso está errado, porque muitas vezes essa condição financeira melhor, e na maioria das vezes é uma condição financeira melhor devido a uma coisa errada, a uma atitude errada, a uma coisa que não pode ser nem comentado, nem dita em público sobre aquela pessoa, porque fez uma coisa errada para conseguir aquela prosperidade. Então temos que tomar cuidado, porque nós estamos nos comportando exatamente como está na palavra de Deus. Nós estamos considerando justo e bom aquele que tem, e estamos deixando de considerar melhor aquele que é. Então o importante é ser salvo, o importante é ter comunhão com Deus, o importante é ter a sabedoria que vem do alto, vem de Deus. E nós devemos nos manter assim. Isso é o que vale para o reino de Deus. É aquilo que você é, não o que você tem.